Que a doce paz do Mestre Jesus possa envolver todos nós, companheiros, amigos, irmãos internautas. Gostaríamos de agradecer à União Espírita Cristã pelo convite, à Rede Amigo Espírita pelo trabalho incessante de divulgação da doutrina espírita e agradecer também pela oportunidade de podermos conversar um pouco mais. No capítulo 3, versículo 1 a 12 do Evangelho de João, vamos encontrar a seguinte assertiva de Jesus: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E continua: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus faz aqui uma distinção positiva entre o espírito e o corpo físico. O que é nascido da carne é carne, ele indica claramente que só o corpo procede do corpo, que o espírito é independente do corpo. Então, meus irmãos, as nossas reflexões de hoje, elas têm o objetivo de tentar esclarecer e, quiçá, tirar algumas dúvidas quanto à lei da reencarnação. Um dos pilares que sustentam, e dão vida e dão credibilidade à doutrina espírita. Iniciaremos, então, com a pergunta 166, de O Livro dos Espíritos, obra básica da doutrina espírita, em que os espíritos superiores respondem ao codificador Allan Kardec. Ele pergunta o seguinte: a alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de depurar-se? Suportando a prova de uma nova existência. E como a alma realiza essa nova existência? É por sua transformação como espírito? Depurando-se, a alma sofre uma transformação. Mas para isso lhe é necessária a prova da vida material. A alma passa por várias existências corporais? Sim. Todos nós passamos por várias existências físicas. A lei dos renascimentos, da pluralidade das existências, das vidas sucessivas, explica e completa a imortalidade do espírito. A evolução do ser, ela segue um plano e um fim, que é a perfeição. Sede perfeitos, nos disse Jesus. Mas esse fim não pode realizar-se em uma só existência, por mais longa que ela seja. O princípio da reencarnação é consequência direta da lei de progresso e da educação da alma. Nos ensina a doutrina espírita que os espíritos são criados por Deus, todos iguais, simples e ignorantes, mas uma meta a chegar, que é a perfeição. Então, é à custa dos seus próprios esforços, de sofrimentos, de dores, de boas ações também, que a alma se redime do estado de ignorância até da sua própria inferioridade. Se eleva de degrau em degrau, primeiramente na Terra, e depois, através de outras instâncias superiores à Terra, outros mundos. A reencarnação é dita e afirmada pelas vozes de além-túmulo. Ela é a única forma racional para que se possa admitir a reparação das faltas cometidas
pelo Espírito, a evolução gradual dos seres e a justiça divina. Nos diz Allan Kardec, nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Olhe bem, nascer, viver, estudar, trabalhar, constituir família, viver em sociedade, morrer, todos nós fazemos isso. E renascer ainda e continuar a progredir. Essa é a lei. Sem a reencarnação, como vai explicar a diferença que existe, meus irmãos, entre o presente estado social e os longos tempos de barbárie? As diferenças entre almas e corpos. Se as almas são criadas ao mesmo tempo que os corpos, as que nascem hoje são tão novas quanto aquelas primitivas que viveram na Terra ainda, quando o planeta era um planeta primitivo. Viveram há milênios e milênios. Uma única existência terrestre, nenhuma relação necessária haveria entre essas almas, seriam todas estranhas umas às outras. E aí a nossa cabeça fica fervilhando com muitas perguntas, se nós observarmos a vivência do planeta. Por que, então, essas almas de hoje, encarnadas, são mais bem dotadas por Deus do que aquelas que as precederam? Porque hoje elas têm instintos mais apurados, elas são menos grosseiras, elas têm costumes mais brandos. Porque têm intuição de coisas sem haverem aprendido. Para uns, a fortuna, a felicidade constante. Para outros, a miséria, a desgraça inevitável. Para estes, a força, a saúde, a beleza. Para aqueles, a fraqueza, as doenças, a fealdade. Por que inteligência, por um lado, gênio, o gênio, e acolá a imbecilidade? Como se encontram tantas qualidades admiráveis, qualidades morais em algumas criaturas, em muitas criaturas do planeta, a par de tantos vícios e defeitos? E as enfermidades inatas? A cegueira, a idiotia, as deformidades, e todos os tipos de doenças que lotam os hospitais. A hereditariedade, meus irmãos, não explica tudo. Absolutamente. Na maior parte dos casos, estas aflições atuais que nós observamos no nosso dia a dia não podem ser consideradas como resultados de causas atuais. Não. E as crianças que nascem mortas antes de nascer? E as que são condenadas a sofrer desde o berço? Certas existências acabam-se em dias, em horas, outras duram séculos, ou mais que séculos. E as crianças prodígio? Músicos, pintores, poetas, desde a infância. Isso é o que mais a mídia está mostrando. Desde a infância mostram essas disposições para a arte, para a literatura, para as ciências, para os idiomas. Crianças de 3, 4, 5 anos. Nessa encarnação,
Não tiveram tempo de estudar tudo isso, mas dominam essas coisas todas. E aqueles outros que vivem na mediocridade a vida inteira, apesar de muito esforço, mas continuam medíocres? Caros irmãos, nos diz Allan Kardec, fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Fé inabalável, vamos ler também, fé raciocinada. Porque se a vida individual, meus irmãos, começa no berço, se antes dela nada existe, não podemos explicar essas diversidades, essas tremendas anomalias que vemos a cada momento em nossas sociedades. A menos que se admita, né, um Deus que cria as almas todas diferentes, com diversas qualidades, de acordo com o tempo e lugares. Ideia inconciliável. Inconciliável com o poder de um Pai criador, sábio, previdente, equitativo. Deus, justiça soberana e imparcial. As religiões e sistemas filosóficos esbarram nisso, esbarram nesses problemas, sem poderem resolver. Considerado a unidade de existência para cada ser humano, o destino continua incompreensível para todos nós. Ensombra-se o plano do universo. A evolução torna-se inexplicável o sofrimento. O que é isso? Uns sofrem, outros não? Ao contrário, meus irmãos. Tudo se explica, tudo se torna claro com a doutrina das vidas sucessivas. A lei de justiça revela-se nas menores particularidades da existência. As desigualdades que nos chocam, elas resultam das diferentes posições, situações ocupadas pelas almas, nos seus infinitos graus de evolução. Existem almas encarnadas que já vêm encarnando N existências, N vezes. Já se burilaram bem mais, já adquiriram bem maior experiência, juntamente com outras que estão ainda na fase de menos reencarnatórias, fase menos reencarnatória. Então, o destino do ser é o desenvolvimento através dos tempos, dessa longa série de causas e efeitos, ou de ações e reações, gerado por seus próprios atos, em consequência da lei do livre-arbítrio, da livre vontade de agir, mas da responsabilidade por seus atos. A reencarnação é a nossa grande oportunidade de galgarmos este caminho para a perfeição. Nada se perde, tanto os efeitos do bem quanto do mal acumulam-se e vão germinando em nós até o momento favorável para desabrocharem. Isso é muito interessante, isso é chamado de nossas tendências. Nós podemos ter tendências, acumular essas tendências para o bem ou para o mal.
E essas tendências, às vezes, elas se expandem com rapidez e outras vezes elas levam muito tempo para desabrocharem. Transmitem-se e repercutem de uma para outra existência, segundo a maturação, quer dizer, segundo o nosso próprio desenvolvimento para suportar esse trabalho das nossas próprias tendências para o mal, que nós temos, e ainda muitas. Elas são ativadas em nossas encarnações várias, ou são retardadas pelas influências ambientais. Daí nós saudarmos débitos aos poucos. Deus não coloca fardos demasiadamente pesados em ombros frágeis, nos disse Jesus. E Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele fala das reencarnações intermediárias, que é uma preparação para provas mais difíceis. Quando nós ainda não estamos amadurecidos suficientemente, amadurecidos espiritualmente, para suportarmos o combate de nossas tendências, de nossas imperfeições, de nossos débitos. Então, nós precisamos ainda dessas reencarnações intermediárias. Essas reencarnações intermediárias, elas podem amenizar aquele peso, aquele fardo, mas só a reparação tem esse poder de terminar com elas, terminar com o nosso fardo pesado. Nós temos o perispírito, a doutrina espírita nos orienta sobre o corpo espiritual, também chamado perispírito, que é o corpo intermediário que serve de ligação entre o corpo físico e o espírito. E nesse corpo espiritual existe uma zona emocional, também chamada de zona astral, em que fica armazenado todas as sensações saturadas de emoções, de sentimentos, de ações, de palavras, de atos, toda a nossa vivência fica ali armazenado nessa zona emocional do ser. É igual à placa-mãe do computador. Tudo que se trabalha no computador está armazenado na placa-mãe. E assim é a zona emocional ou astral do nosso corpo físico, do nosso perispírito. Então, cada um, sendo assim, ficando assim, armazenado toda a nossa vivência, cada um leva para outra vida, para uma próxima reencarnação, né? E traz ao nascer a semente do passado. E Leon Denis fala que essa semente há de espalhar seus frutos, conforme a sua natureza. Ou para a felicidade, ou para a desdita do ser. Naquela nova vida que começa. E até sobre as seguintes. Se uma só encarnação não bastar para desfazer as consequências de nossas más ações. Por exemplo, os suicidas, eles precisam de várias reencarnações para a reparação daquele ato impensado. E nos diz Leon Denis que é no encadeamento das nossas estações terrestres que continua e completa-se a obra grandiosa de nossa educação. O nosso moroso edificar da individualidade e de nossa personalidade moral. Quando ele fala
o encadeamento das nossas estações terrestres é o encadeamento das nossas reencarnações. É aquela placa-mãe nossa que está precisando ser trabalhada para a nossa educação, para a nossa individualidade, para a nossa personalidade. Então, o homem, ele constrói o seu próprio futuro. O homem é o obreiro da sua própria libertação, nos disse Jesus. E nós podemos acrescentar que o homem também é o obreiro do seu próprio cativeiro. Por essa razão, a alma precisa encarnar nos meios mais diversos, em todas as condições sociais, nos diz Leon Denis, em O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Por que a alma precisa encarnar em meios mais diversos, em suas diferentes reencarnações? Para seu próprio aprimoramento e para adquirir o equilíbrio dos espíritos puros. Continua ele. Tem que passar alternadamente pelas provações da pobreza e da riqueza. Para que isso? Para aprender a obedecer, para depois mandar. Precisa das vidas obscuras, das vidas de trabalho, de privações, para acostumar-se a renunciar às vaidades materiais, a desapegar-se das coisas frívolas, a ter paciência, a adquirir a disciplina espiritual. Continua Leon Denis. São necessárias as existências de estudo, as missões de dedicação, de caridade, por vias das quais se ilustra a inteligência. O coração se enriquece com a aquisição de novas qualidades, de novas virtudes. Finaliza Leon Denis. Virão depois as vidas de sacrifício. Sacrifício pela família, pela pátria e pela humanidade. E ainda serão necessárias a prova cruel, cadinho redentor, onde se fundem o orgulho e o egoísmo, parasitos destruidores do espírito, nos dizem os espíritos superiores na codificação da doutrina espírita. E ainda as situações dolorosas, resgates do passado, reparação das nossas faltas, filtro por onde sorve as impurezas do espírito. Podemos evoluir pelo amor? Claro que sim. Quanto menos transgredirmos as leis divinas, passaremos rapidamente por essas situações. Ou quem sabe até nem necessitamos de passar por tudo isso. Assim, meus irmãos, o espírito retempera-se, aperfeiçoa-se, purifica-se na luta e no sofrimento. Às vezes, as provações se tornam um calvário muito grande para nós todos. Mas esse calvário, nos dizem os espíritos iluminares, é um monte que nos aproxima dos mundos felizes. Logo, não há fatalidade. Não há determinismo.
É o próprio homem, por sua própria vontade, quem forja as suas próprias cadeias, quem tece fio a fio, dia a dia, do nascimento à morte, a rede do seu destino. A lei de justiça é lei divina, é lei natural, é lei de harmonia. Ela não pune e nem recompensa. Ela preside simplesmente a ordem e o equilíbrio do mundo moral e do mundo físico. Quaisquer danos que pratiquemos ao universo, começando por nós, porque nós fazemos parte do universo, quaisquer danos, qualquer pensamento mau, qualquer palavra, qualquer ação, qualquer mau uso da nossa vontade, que cause sofrimento, é necessário a sua reparação, para que a harmonia violada volte a ser restabelecida. Pagareis até o último centil, nos disse Jesus. Nos dizem os espíritos orientadores que a cada nova existência nossa é um passo ao caminho do progresso. Ninguém retorna, renasce para errar. Só retornamos para ter vitórias sobre nós mesmos. E quando nós já nos despojarmos de todos os males, de todas as nossas próprias impurezas, não haverá mais necessidade de nós reencarnarmos nesse mundo de provas e expiações, nesse mundo físico, corporal. Depois de nossa última encarnação, nós poderemos ser, e chegaremos lá, a ser espíritos bem-aventurados, espíritos puros, com certeza. A mentora Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, ela fala que seja qual for a situação que nós nos encontremos, devemos agradecer a Deus a atual conjuntura expiatória ou provacional que estamos vivendo. Utilizarmos-nos do tempo com sabedoria e discernimento. Qualquer corpo, seja ele mutilado, limitado, assinalado por enfermidades rigorosas, qualquer corpo físico, morada temporária do espírito, constitui concessão superior. E diz ela para nós, Joana de Ângeles: o que hoje possuís vem do ontem, podendo edificar para o amanhã, através do uso que faças das faculdades ao teu alcance. Olhe bem, o que hoje, nessa presente encarnação, possuís, vem de outras encarnações. Mas hoje é o momento mais importante para nós, porque nós podemos edificar, melhorar, construir o bem, amar, perdoar, trabalhar, para edificar o amanhã, quer dizer, para melhorar a próxima encarnação, que ela não seja tão pesada, que ela não seja tão sofrida. Depende do nosso hoje, da nossa grande oportunidade reencarnatória.
através do uso que façamos das nossas faculdades que Deus nos deu. Portanto, queridos irmãos, a reencarnação é, sem dúvida, nossa grande oportunidade de progresso espiritual. Finalizando com uma poesia que retrata bem a evolução do ser em sua trajetória reencarnatória. Chama-se Cromo de um Poeta, de autoria de Geraldo da Costa Alves. Sobre o leito fofo, verde e nutriente, a lagarta desliza despreocupada, quase feliz, pachorrenta. Arrasta-se na imensidão do mundo vegetal, que lhe dá abrigo, pão, conforto natural. Pachorrenta e tenaz, mistura-se ao lodo da terra, ao sereno da noite, ao orvalho da manhã, e espreguiça-se quando surge o arrebol ante as carícias mornas de um raio de sol. Cambaleia e se enrosca ante o veneno agressivo, deitando ao derredor o corrosivo das lânguidas entranhas. Luta e prazer, esforço permanente por sobreviver. Cansaço e luta, na grande disputa pelo pão de cada dia. Lagarta feia, lagarta monstrengo invertebrado, quem te fez assim? Quem te criou assim? Quem te criou para ser assim? Um amanhecer diferente. Nem um raio de sol, nem a brisa da manhã encontraram a lagarta repelente no seu costumeiro afã. Desmaiara, por certo, exaurira-se-lhe a vida semi-morta, numa mortalha estranhíssima de frangalhos de madeira apodrecida. Ela, horrenda habitante do vegetal exuberante de verdura e cor, tecera na calada da noite o seu próprio ataúde, tão enegrecido, tão assustador, como uma noite sem estrelas, sem luz, sem fulgor. Lagarta feia, mostrengo invertebrado, quem te fez assim? Quem te criou assim? Quem te criou para ser assim? Passados alguns dias, ante o espanto e descrédito de tantas lagartas irmãs, o casulo monstruário se rompe misterioso. E antes, muito antes de exibir o habitante monstruoso, deixa volar de si a borboleta feliz irisada. Recolhera dos raios de sol tantas cores que desejara. Leve, levíssima, aprendera com a brisa da manhã a sobrevoar por entre as flores, adejando-as delirante. Graciosa e elegante, aprendera com o azul celeste o anseio pelas alturas. Borboleta feliz, borboleta irisada, borboleta simétrica, inigualável. Quem te fez assim? Quem te criou assim? Homens que sofreis e que sofreis,
Jamais vos rebeleis ante o aguilhão da vida. Ante as lutas do existir, pensai. Pensai um pouco no porvir. Ante os cenários, vossos braços cansados, vossos olhos úmidos de pranto, onde cambaleiam vossas pernas trôpegas, não vos quedeis ao desencanto. Relembrai e bem dizei a borboleta feliz nos anseios seus. E lembrai-vos que sois na vida a ser no futuro abençoadas e iluminadas falenas de Deus. Muito obrigada, meus irmãos, pela atenção de todos.